mensagens. A nossa mensagem de hoje, o tema é comunhão perene. Ela está baseada no texto da palavra do Senhor, que eu convido os irmãos a abrirem comigo. Primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 2. 1 João. 1 João, capítulo 1, até o capítulo 2, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, bendita e preciosa. Colocamos diante de Ti a nossa vida, à luz daquilo que temos lido e vamos falar, clamando a Tua misericórdia, a Tua instrução, a direção do Teu Espírito, para que, iluminados os olhos, o nosso entendimento, possamos, ó Pai, não apenas ver os caminhos torpes do nosso coração, mas à luz da Tua palavra endireitá-los para a glória e para a honra do Teu nome. Que seja o nome de Jesus honrado e glorificado nessa noite, pelo qual também nós oramos ao Senhor e desde já Te agradecemos. Amém. Irmãos, a partir desse texto eu quero dividi-lo em duas lições para nós, basicamente em como termos comunhão com Deus e como usufruirmos dessa comunhão. Basicamente é isso que João está desenvolvendo. Há, no contexto de 1 João, algumas dificuldades ali que eles encontraram. Havia um grupo com uma heresia atacando a igreja, eles não tinham esse nome ainda, mas posteriormente foram chamados de gnosticismo, essa heresia, e parte dela dizia que Cristo não podia ter vindo em carne, porque eles entendiam que a carne era má e que o Espírito sendo bom, esse Espírito de Deus sendo tão precioso, não podia comungar com a carne. Então eles diziam que Jesus não havia vindo em carne. Por isso que você vê João falando que nós temos visto, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, testemunhando com todas as letras que eles eram testemunhas da encarnação também do Senhor Jesus. Mas João segue aqui, e ele está nos primeiros versículos, aí do 1 ao 4, eu destaco aí a primeira lição que eu gostaria de falar com os irmãos, é que a mensagem do Evangelho promove comunhão e traz propósito para a nossa vida. Você vê, então, como eu disse, João falando o que nós temos ouvido, visto, isso nós anunciamos a vocês. Ele fala isso no versículo 1 e 2, no versículo 3 ele repete novamente, veja aí, o que temos visto e ouvido,
anunciamos. Então, veja, é interessante que a palavra anunciamos é um verbo que na língua que foi escrita, ela tem a mesma raiz da palavra mensagem ou mensageiro. Mensageiro muitas vezes é traduzido também como anjo, que é a mesma palavra. Então, aquele que anuncia traz consigo, de forma inseparável, a mensagem a qual ele anuncia. E essa mensagem fica claro aqui, João está anunciando a mensagem da vida eterna. Ele fala, nós anunciamos o verbo da vida, essa vida que se manifestou a nós, a vida eterna que estava com o Pai, e o Pai manifestou a nós, dela nós damos testemunho. A mensagem que João traz aqui é a vida eterna proposta na pessoa de Cristo Jesus. Veja que quero destacar logo de início que a iniciativa dessa mensagem que traz comunhão para nós, ela é de Deus. É Deus que toma a iniciativa de trazer a mensagem da vida eterna, que pode nos ligar a Ele, ou seja, produzir comunhão entre nós e Deus. Veja o versículo 2, a parte B do versículo. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Portanto, a iniciativa para termos comunhão com Deus não é nossa, mas vem da parte de Deus. A vida estava com Ele, e Deus manifestou essa vida na pessoa do seu Filho, na obra do seu Filho. 1 João 4, ali no capítulo 4, ele vai colocar isso com outras palavras no versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa de comunicar a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, da comunhão, do amor, é de Deus para conosco. O Filho também partilha dessa iniciativa. Jesus Cristo também igualmente possui a iniciativa em ir até nós. Em João 10, aquele sermão que ele fala que ele é o bom pastor, no versículo 17 ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ou seja, para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Jesus Cristo dizendo: a minha vida eu entrego, espontaneamente eu a dou, ninguém a tira de mim. Efésios 5, 25 vai dizer: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, a iniciativa de nos trazer a mensagem da salvação, o amor derramado em nós, é de Deus, é do Pai e é do Filho. No versículo 3, João revela o propósito pelo qual ele anuncia essa mensagem da comunhão com Deus, essa mensagem da vida eterna. Veja, para que mantenhais comunhão conosco. Veja isso. Ele fala que essa mensagem que é dita, o propósito é manter comunhão conosco, ele se inclui. Veja que essa comunhão não apenas é com Deus, mas que com Deus estamos unidos também com os nossos irmãos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos aproxima de Deus, e ao nos aproximar de Deus, nos aproxima também uns dos outros, porque é uma mensagem que nós somos, quando cremos, nós somos inseridos em um só corpo, como Paulo usa essa figura de linguagem em 1 Coríntios 12, falando que a igreja é o corpo de Cristo, e nós fomos selados pelo Espírito, então estamos unidos nesse mesmo corpo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar Pai Nosso, nos dando esse modelo de oração pelo qual nós usamos como fundamento para as nossas orações. Ele nos ensina a ter uma visão comunitária na nossa oração, sabendo que a nossa comunhão não é apenas pessoal com Deus, mas nós, como corpo de Cristo, usufruímos de uma comunhão conjunta na pessoa de Jesus. Irmãos, nada promove uma comunhão tão forte como o Evangelho da graça do Senhor. Por exemplo, o que pode unir um casamento,
com mais força, senão a mensagem do Evangelho. Na verdade, nós vemos que marido e mulher se unem mais firmemente à medida que cada um deles firmam a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor em primeiro lugar. Paulo, quando vai orientar os deveres da mulher para com seu marido, do marido para com sua mulher, ele diz primeiro às mulheres, Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A mesma honra que é dada ao Senhor, eu dou também ao meu marido. É por causa da honra que eu devo ao Senhor que eu honro e respeito o meu marido. É nesse sentido. Efésios 5, 25, agora cobrando dos maridos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que é o nosso amor e o nosso compromisso ao Senhor, por causa da mensagem de comunhão do Evangelho. Por meio dela, os nossos vínculos se tornam mais sólidos. É a mensagem do Evangelho que solidifica os vínculos que nós possuímos. Os nossos relacionamentos mais profundos são aperfeiçoados, elevados a outro nível por causa do Evangelho de perene comunhão com o Senhor. Esse Evangelho que nos liga não apenas a Deus, mas mais fortemente uns aos outros, os nossos irmãos da fé, que junto conosco foram unidos no corpo de Cristo. A união da igreja também é sustentada por essa mesma mensagem, pela mensagem do Evangelho. Paulo escreve Colossenses 3, a partir do 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Veja, o nosso amor, o nosso perdão, a necessidade de suportar o outro, está baseada em como nós fomos perdoados e suportados pelo Senhor. Esse amor que é o vínculo da perfeição, a paz de Cristo que é o árbitro, aquele que dirige e dá direção ao nosso coração. O amor e a paz solidificam os nossos relacionamentos, promove a união e uma firme comunhão entre nós. Portanto, nada pode gerar uma comunhão tão profunda além do Evangelho da graça. Esse Evangelho que nos uniu com Cristo e fortalece os nossos laços pelo amor do Senhor. O versículo 4 revela uma das implicações desse Evangelho da graça, dessa mensagem da comunhão com Deus. Veja comigo o versículo 4 mais uma vez. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Essa comunhão com Deus traz plenitude de vida. Em outras palavras, é isso que João está falando. Mas repare que ele também fala na primeira pessoa do plural, trazendo a ideia de que a comunhão com Deus, não apenas, a mensagem do Evangelho não apenas promove alegria pessoal, mas João estava feliz de ver que os seus filhos andam na verdade. Não é isso que ele diz? Na terceira epístola, João, no verso 4, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Na sua segunda epístola, versículo 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor em sua vinda? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Gente que tem prazer de ver vidas sendo transformadas por essa mensagem da graça, essa mensagem da comunhão com Deus. E essa mensagem da comunhão com Deus não apenas promove alegria em nós que a compartilhamos, mas aquele que a recebe com fé. O Senhor Jesus falou: ora,
aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O salmista, no Salmo 16, verso 11, tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salomão, quando escreve Eclesiastes, capítulo 2, no entanto vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Plenitude de vida, satisfação, completude, propósito para nós, vem do Evangelho da Graça, que nos une com Deus, fonte da nossa vida. Irmãos, nesse sentido, o propósito da nossa vida não está apenas em viver unido a Cristo, mas também em promover esta união, partilhando assim da alegria do apóstolo João, que não apenas se alegrava com a sua salvação pessoal, mas de ver pessoas sendo transformadas. Irmãos, eu me entristeço porque muitas vezes estamos preocupados apenas com a nossa vida, correndo atrás dos nossos interesses, nos esforçando tanto para termos mais e sermos mais, mesmo que diante de Deus e genuinamente, mas esquecemos os nossos irmãos, como fosse possível separar uma coisa da outra. Na verdade, quando Jesus resume toda a palavra em amar a Deus sobre tudo, o nosso próximo como a nós mesmos, a ideia é que uma coisa não pode ser separada da outra, que o meu amor a Deus é refletido no meu amor aos irmãos. A alegria que eu tenho em buscar a Deus, ela é transbordante, a ponto de eu também me alegrar com os irmãos que por minha vida têm buscado ao Senhor. Nesse sentido, fazer discípulos, compartilhar a mensagem da graça, a mensagem da comunhão, é também a nossa alegria. O Senhor é a nossa alegria e falar do Senhor é a nossa alegria. As duas coisas são inseparáveis uma das outras, porque ela é a completude de toda a palavra, como diz o Senhor, de amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem não está engajado, como nós temos falado, todo mês de agosto, em fazer discípulos, repartir do Evangelho da Graça, está caminhando longe, está afastado do ideal que Deus tem para a sua vida. Foque em outras pessoas. Pergunte a Deus como o Senhor quer me usar. Abra portas, me mostre. Se disponha nas mãos do Senhor. Ele quer usar a sua vida para partilhar dessa mensagem, para fazer discípulos, a começar na nossa própria casa, com os nossos filhos, com as pessoas que Deus tem colocado no dia a dia à nossa volta. Quem não vive para fazer discípulos não sabe como viver, está correndo atrás do vento, meus irmãos. 1 João 5, ele expõe essa ideia em outras palavras. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, isso é Deus, também ama o que dele é nascido. Não tem como separar uma coisa da outra. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Gente crente tem prazer e alegria em outras pessoas que creem no Senhor, e ver gente sendo transformada, isso nos completa e nos preenche. Agora, além da nossa comunhão com o Senhor pessoal, a segunda lição que eu tiro a partir do verso 5 aqui até o final, é que ter comunhão com Deus e viver unido com Ele, implica também em nos afastarmos do pecado. É isso que ele vai desenvolver a partir do versículo 5. Olha o que diz mais uma vez comigo, o verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, veja a repetição mais uma vez. A mensagem que nós ouvimos e anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O versículo 5, ele apresenta aqui como uma proposição, uma mensagem-chave, a partir da qual os próximos versículos vão se relacionar. Você vê que do versículo 6, 7, 8, 9 e 10, todos eles começam aí com a conjunção condicional se. Se, 6,
7, 8, 9 e 10, todos eles ligados ao versículo 5. Então o 5 é a ideia principal. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E a seguir vem a sequência. A ideia que João aqui vai trabalhar é como nós podemos usufruir daquilo que em Cristo nós já temos. Nós já temos comunhão com Deus por meio de Jesus. Como nós podemos então usufruir dessa comunhão que já possuímos? Ele vem desenvolver isso ao longo dos próximos versículos. A resposta geral a essa pergunta é: não vivendo na prática do pecado. Resumidamente, é isso que ele vai dizer. Para nós usufruirmos da nossa comunhão que Cristo comprou na cruz com Deus, nós precisamos viver afastados do pecado. Interessante notar que esse trecho do versículo 5 em diante também apresenta alguns contrapontos de trevas contrapondo com luz, verdade contrapondo com a mentira e comunhão com Deus contrapondo com a vivência no pecado. 3 maneiras diferentes de dizer a mesma coisa ilustradas aqui. Versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então veja que ele traz à tona novamente a questão da comunhão. Lembra que João diz: essa mensagem eu anuncio para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele retoma a ideia da comunhão, que é a base da mensagem que ele tem anunciado. Então, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, depois de explorar no verso 1 ao 5, essa comunhão eterna que nós temos com Deus, por meio da fé em Jesus, João está passando aqui nos próximos versículos, nesse que nós estamos lendo, como nós darmos a manutenção nessa comunhão, como nós usufruímos e mantemos comunhão com Deus ao longo da nossa vida. Há muitos, meus irmãos, que dizem crer em Deus, mas que vivem nesse sentido uma vida desconexa com aquilo que pregam. É muito comum, então as pessoas usam Deus como um amuleto, cheias de superstições, Deus como um elemento a mais que vai me trazer sorte, Deus como aquele que simplesmente me dá um status de me dizer que vou naquela igreja, sou crente, gente que diz ter comunhão com Deus, mas na prática anda nas trevas. Impressionante como, conversando com algumas pessoas, nós percebemos isso. Percebemos como as pessoas, elas falam das coisas do dia a dia, lidam com as coisas simples, mas uma perspectiva sem a luz da palavra de Deus, de trevas, como aqueles que não têm comunhão com Deus. Vêm à igreja, estão na igreja, mas a sua maneira de falar, de refletir e de julgar a realidade é como gente que está cega, como gente que está em trevas. Estão no nosso meio, mas vivem como pessoas em trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja que João coloca aqui 2 sinais, né? Ele fala que viver na luz é algo característico daquele que é salvo por Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e outra coisa que é característico daquele que anda na luz, se vivermos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, gente que diz que tem comunhão com Deus, que anda na luz, deve também amar a sua igreja. Não tem como dizer que ama a Deus e não ama a igreja. Dizer que tem comunhão com Deus e não se envolve com a igreja, não vem à igreja, não participa da vida da igreja. Uma coisa é incoerente com a outra. Se você diz andar na luz, se você anda na luz, você mantém comunhão
uns com os outros. Lembra? Amar a Deus e amar o próximo são coisas inseparáveis. E ele desenvolve aqui dessa forma: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, dizer que tem comunhão com Deus, mas vive longe da igreja, te faz mentiroso, de acordo com o versículo 6. Existe gente que diz amar a Deus, mas que odeiam a igreja. Isso é uma coisa totalmente incoerente à luz desse texto e de muitos outros da palavra de Deus. Quem ama Jesus, ama a igreja pela qual ele morreu, ele comprou com o seu sangue. Não tem como separar uma coisa da outra. Interessante que quando Saulo, antes de ter o nome de Paulo, Saulo, perseguidor da igreja, o Atos capítulo 9 diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aí depois ele vê aquela luz caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que Paulo, ele perseguia os discípulos do Senhor. É isso que diz o texto. Mas quando Jesus falou com ele, o que Jesus disse? Saulo, por que me persegues? Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Em outras palavras, nesse paralelismo, Deus está dizendo que odiar a sua igreja é odiá-lo, perseguir a sua igreja é persegui-lo. Por isso não faz sentido dizer que amo a Deus, que busco a Deus do meu jeito, só que não há comunhão com o povo de Deus. É incoerente biblicamente falando, isso é mentira. A palavra de Deus mostra, meus irmãos, a alegria que os homens crentes, mulheres crentes têm no povo de Deus. Nós já falamos, não tenho maior alegria do que essa, de ver que os meus filhos andam na verdade, João, para que a nossa alegria seja completa, como se não bastasse. O salmista Davi no Salmo 16, digo ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Aí ele vem o versículo 3, que parece que está totalmente desconectado desse, ele diz, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, em quem tenho todo o meu prazer. Olha o que o salmista diz, o Senhor é o meu bem mais precioso, não tem outra coisa senão o Senhor somente. Quanto aos seus santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O salmista falando com todas as letras, que amar o povo de Deus era amar o próprio Deus. Que o seu amor ao Senhor era refletido no seu apego ao povo do Senhor. Ele tinha prazer de estar com gente que professava o nome do Senhor. Como é bom, meus irmãos, sentar com pessoas que amam ao Senhor, compartilhar das coisas de Deus, ouvir das coisas de Deus, falar da esperança que há dentro de nós, ouvir da esperança, partilhar das lutas, orar pelos nossos irmãos, isso alimenta a nossa alma, isso faz parte da vida do Evangelho. Deus nos chamou para isso, ao ter comunhão consigo, ter comunhão uns com os outros, porque estamos unidos nesse corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Salmo 119, 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos, companheiro sou dos que te temem, alegria de gente crente, em gente crente. O versículo 8 diz assim, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aqui o versículo 8, 9 e 10, eles formam uma espécie de sanduíche, onde o versículo 8 e 10, como se fossem as fatias desse pão, são paralelos, são sinônimos, O versículo 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele se relaciona então também com o versículo 9, que é o centro aí do desenvolvimento. Mas é interessante porque a ideia de falar que a gente não tem pecado, isso vem muitas vezes de um coração enganoso, como diz o profeta Jeremias, um coração que tenta se convencer
continuamente que está certo e assim tenta se justificar do seu erro. Cabe em nós, irmãos, para permanecer em comunhão com Deus, admitimos que somos imperfeitos e estamos em construção. Paulo disse em 1 Coríntios 4, verso 4, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo, mesmo que a minha consciência não me acuse em nada, nem por isso eu entendo, parafraseando, que eu sou perfeito, porque Paulo está consciente que ele possui um coração enganoso, que há esferas da sua vida que nem ele mesmo é capaz de discernir no presente. Paulo diz, não julgo havê-lo alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo. Então nós precisamos partilhar dessa consciência para manter comunhão com Deus, que estamos em construção e somos imperfeitos. Por isso o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a nossa injustiça. A ideia de confessar, meus irmãos, a palavra aqui, ela significa dizer a mesma coisa. É isso que significa na língua que foi escrito, a palavra que nós traduzimos como confessar, é dizer a mesma coisa. Curioso, porque muitas vezes se confessa o pecado assim, Deus perdoa a multidão dos meus pecados, mas o jeito certo de confessar à luz da Bíblia é dar nome aos pecados. Se você mentiu, você pede perdão porque você mentiu, você descreve o seu pecado. Nesse sentido, Deus nos ensina pela sua palavra que confessar pecados é dar nome aos nossos pecados, e nós precisamos fazer isso para manter comunhão com Deus, esse Deus que é luz e não há nele trevas alguma. Para manter o nosso relacionamento, nutrir o nosso relacionamento, nós precisamos clamar para o perdão. Por isso que a palavra diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. O pecado nos enfraquece, nos esfria, mas quando nós o confessamos diante do Senhor, Ele renova o nosso entendimento, Ele nos fortalece, Ele fortalece o nosso coração, dispõe novamente a nossa vida para servi-lo e para voltar numa vida de comunhão e de plenitude na sua presença. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Por isso, para nutrirmos comunhão com Deus, precisamos viver de forma a confessar os nossos pecados diante dEle. O verdadeiro crente reconhece que é imperfeito e depende de Cristo. Para encerrar, capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. João, até agora, versículo 5 em diante, ele está dizendo com todas as letras, Deus é luz, não há nele trevas, não pequem se vocês querem usufruir da comunhão com Ele. Tenho escrito isso para que vocês não pequem. Ele deixa claro isso. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Essa palavra traduzida como advogado é a mesma palavra que foi traduzida em João 14, João 16, para se referir ao Espírito Santo como consolador. A palavra paracletos, a palavra significa literalmente chamado para estar ao lado. Nesse sentido, tanto Jesus como o Espírito Santo são aqueles que foram chamados para estarem ao nosso lado, para interceder por nós diante do Pai. Nesse sentido, consolador, advogado, aquele que está ao nosso lado para nos defender, que foi chamado para estar conosco, mas também que está à destra do trono de Deus e intercede por nós. Romanos 8 trabalha isso. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, está à direita do Pai e também intercede por nós. No mesmo capítulo, no verso 26, ele vai falar que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, eles são Cristo e o Espírito Santo, os únicos que a palavra mostra, que intercedem por nós
junto ao Pai. Aqueles que foram chamados para estarem para sempre ao nosso lado. Esse Deus Emanuel, Deus conosco. Se nós pecarmos, meus irmãos, nós temos esse advogado, Jesus Cristo o justo, que é a propiciação não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de pessoas do mundo todo. É isso que João está dizendo aqui. É Ele que pagou o preço por nós, para que a ira de Deus não estivesse mais sobre nós, e assim possamos usufruir permanentemente dessa comunhão, por causa de Jesus. Se você pecar, olhe para Cristo, baseado nele, tenha bom ânimo, se aproxime de Deus, sabendo que não é por mérito, mas é pela obra de Jesus que nós nutrimos essa comunhão, desfrutamos dessa comunhão e podemos ter a certeza de que nada pode nos separar do seu amor. Meu desejo, minha oração para você, é para que você tenha essa comunhão. Se você não crê em Jesus, hoje é o dia de você abrir o seu coração, derramar o seu coração diante do Senhor, confessar o seu pecado, admitir que Cristo é o seu Salvador, para que você possa então participar dessa comunhão preciosa. E você que já participa, nutra essa comunhão, confesse o seu pecado, vive em santidade diante do Senhor, para que você possa ter mais, usufruir mais, estar mais cheio de Deus, dessa comunhão perene. Amém?